Boa noite, povo de Deus. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6. Hoje de manhã nós estudamos Gálatas 2, versos 19 e 20. Vimos o que é a nova vida em Cristo. E agora eu quero chamar sua atenção para este capítulo 6 de Romanos, para falarmos sobre como viver a nova vida em Cristo. Vivendo a nova vida em Cristo. Abra a Bíblia, deixa aberta aí em Romanos capítulo 6. Neste culto, nós estamos celebrando a glória de Deus pela vida, a nova vida em Cristo. Sobre que vida é essa, a nova vida em Cristo, nós podemos ler aqui em Gálatas 2, a partir do verso 19, finalzinho do verso, e todo o verso 20, que diz: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Observe que essa nova vida é para ser vivida pela fé no Filho de Deus. E se pudéssemos pedir ao apóstolo Paulo que expandisse um pouco mais o tema, penso que ele nos traria a Romanos capítulo 6, onde ele explica como é viver a nova vida em Cristo. Ele vai deixar isso muito claro para nós. A partir deste ponto da carta aos Romanos, Paulo mostrará que o Evangelho que é a notícia a respeito da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, disponível para pecadores, a partir deste ponto, a partir de Romanos 6, Paulo vai mostrar que o Evangelho satisfaz as necessidades morais dos homens por meio da santificação. Santificação pela qual Deus, por meio do Espírito Santo, Deus torna a justiça imputada no crente, a justiça de Cristo imputada no crente, Deus, pelo Espírito, torna essa justiça uma realidade prática na vida do crente. Este capítulo, ele pode ser dividido em linhas gerais em duas partes, Romanos capítulo 6. A primeira parte trata do princípio da santificação, a segunda parte trata do processo da santificação. Perceba o seguinte: nós estamos falando que a nova vida em Cristo, vida esta que celebramos no batismo, vida esta que celebramos todas as vezes que celebramos a ceia do Senhor, nós estamos falando que a nova vida em Cristo é para ser vivida em santidade. Santidade significa dedicação exclusiva para Deus. Uma vida separada e dedicada exclusivamente a Deus. Mas a gente não sabe bem o que é isso, o que é uma vida de santidade. E aqui Paulo vai explicar para nós o que é. E Paulo fará isto demonstrando, primeiro, o princípio sobre o qual está fundamentada a nossa santificação. Romanos 6, de 1 a 14. O princípio sobre o qual está fundamentada a santificação do crente. Romanos 6, de 1 a 14. E do 15 ao 23, Paulo mostrará o processo
pelo qual ocorre essa santificação. O princípio da santificação, ou o princípio da nova vida em Cristo, significa que os crentes devem se conformar à sua nova posição. Posição de pessoas unidas a Cristo pela fé, reconhecendo a quem se pertence agora, e refletindo sobre as respectivas implicações disso. O princípio de santificação: nós morremos para o pecado, nós fomos vivificados com Cristo para viver para Deus, por meio de Cristo. É isso que Paulo vai expor aqui do verso 1 ao 6. Esse é o princípio da santificação. O que significa isso? Significa nós morremos para o pecado, morremos com Cristo, morremos em Cristo, fomos vivificados com Cristo para viver para Deus por meio de Cristo. Foi isso que o batismo simbolizou. Sepultamento com Cristo, ressurreição por uma nova vida. E o processo da nova vida em Cristo significa que os crentes devem se conformar à sua nova posição de pessoas unidas a Cristo pela fé. O Senhor dos crentes não é mais o pecado, o Senhor dos crentes é Jesus Cristo. Então eu quero desembrulhar isso com vocês. O que eu farei hoje, o que eu farei agora, em poucos minutos, é ler este capítulo, explanando ele para vocês e fazendo algumas aplicações sobre como viver a nova vida em Cristo. E se você que nos visita hoje à noite, talvez não saiba como, esse texto é muito claro, ele vai ensinar para você o que é que deve acontecer para você viver uma nova vida em Jesus Cristo. Então vamos lá. Se você e eu quisermos saber a respeito de como viver, Romanos 6 terá de ser o nosso ponto de partida. Primeira coisa, os princípios, ou o princípio da nova vida em Cristo. Paulo é muito claro, ele é muito objetivo, ele vai dizer que nós morremos para o pecado e fomos vivificados com Cristo para viver para Deus, por meio da fé em Cristo. E observe como ele vai argumentar. Ele vai dizer que a morte do crente para o pecado torna a libertinagem impensável para o crente. A vida solta, a vida vivida segundo os impulsos do coração, segundo os desejos da carne, como a Bíblia vai dizer. A morte do crente para o pecado torna essa vida livre, nesse sentido, ou libertinagem, é impensável para o crente. Ele está argumentando no capítulo 6 que não é porque em nós transborda a graça de Deus, como ele acabou de dizer no capítulo 5, não é porque em nós transborda a graça de Deus que nós devemos sequer considerar viver entregues aos desejos do pecado. E olha como ele vai fazer isso. Ele vai apelar para a nossa nova identidade. Que diremos então, verso 1? Que diremos então, à luz de que onde abundou o pecado, superabunda a graça? O que diremos sobre a vida daquele que um dia viveu entregue para o pecado, mas agora a graça triunfou na vida dele, transborda da vida dele? Que diremos então? Continuaremos no pecado, para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum, de jeito nenhum. Nem sequer considerem isto, diz Paulo. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? A identidade do crente unido pela fé a Cristo torna possível para ele uma vida de liberdade. Paulo está falando aqui da verdadeira liberdade. Ele está dizendo, em relação ao pecado, para ele nós morremos.
Portanto, se morremos para o pecado, ele não é mais o nosso Senhor, ele não tem mais autoridade sobre nós. E aí ele vai desembrulhar isso agora, a identidade do crente. Ele vai mostrar, primeiro, versos 3 e 4, nós fomos sepultados com Cristo. Ele está nos fazendo lembrar do que aconteceu conosco no dia do batismo. Ou será que vocês ignoram, verso 3, que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Você ignora isso? Fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Ele está chamando a atenção para a nossa identidade. Não dá para você viver como se não tivesse sido sepultado com Cristo na morte pelo batismo. E não somente isso, ele vai dizer agora, no verso 4 ainda, que o crente foi ressuscitado com Cristo para uma nova vida. Verso 4. Fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, olha o que se espera então, assim também nós andemos em novidade de vida. É isso que se espera de quem foi sepultado com Cristo e ressuscitou para uma nova vida. Espera-se que andemos em novidade de vida. Verso 5, porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. O crente foi sepultado com Cristo, o crente ressuscitou com Cristo para uma nova vida, e isso implica dizer que a escravidão do crente ao pecado foi cancelada por meio da sua co-crucificação com Cristo. Olha o verso 6. Sabemos isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está livre do pecado, está justificado do pecado, não presta mais continência ao pecado. O triunfo do crente sobre o pecado e a morte é garantido pelo próprio Cristo. Verso 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. E aí ele vai falar da nossa obrigação, ele descreveu nossa realidade. Se você está em Cristo, isso significa que você morreu em Cristo, morreu com Cristo, seu batismo exemplificou o que de fato aconteceu espiritualmente com você, você foi sepultado com Cristo, você ressuscitou com Cristo para uma nova vida, o pecado não tem mais domínio sobre você. Essa é a realidade. E aí ele vai então agora trazer um imperativo. Verso 11, é o primeiro imperativo da carta. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Isso é muito importante, porque eu sei o que você está pensando. Este texto de Paulo sempre me angustiou, porque Paulo, eu leio e lia e leio e falo, Paulo, você está dizendo que eu morri para o pecado, mas eu sinto o pecado vivo em mim. E Paulo diz, eu sei. O que eu estou tentando te dizer não é que o pecado não é forte em você. É que ele não é mais tão forte, ele não é mais senhor sobre você. E a maneira de você começar a encarar isso é considerando-se morto para ele. Considerando-se morto, pregando para si mesmo, de novo e de novo, morto para o pecado, mas vivo para Deus, em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dizer em Timóteo,
que a salvação consiste no conhecimento da verdade. A gente conhece a verdade e a verdade nos liberta. E a verdade começa por nos libertar da seguinte maneira. Cristo começa a nos libertar da seguinte maneira. Dizendo para nós o seguinte: quem disse que você precisa satisfazer este desejo pecaminoso? Quem disse que você precisa disso para de fato ser pleno, feliz, alegre, realizado? Quem disse? Quem está dizendo isso? Quem disse que você precisa se submeter a essa ordem, ainda que do seu corpo? Quem disse? Se você está em Cristo, você morreu para esse senhorio, ainda que você o sinta. E como eu disse nesta manhã, o pecado não é mais senhor sobre nós. Ele é no máximo um intruso, um vizinho que incomoda, que faz barulho, que importuna, mas que não tem mais qualquer poder sobre a sua vida. Basta você dizer em resistência a ele: não. Ó minha alma, ó minha carne, ó meu corpo, quem disse? Essa não é mais a nossa identidade. Nós não vivemos mais seguindo o curso deste mundo. Nós não vivemos mais seguindo a inclinação do coração, os desejos do meu corpo. Não. Eu me considero morto para o pecado e vivo para Deus em Cristo Jesus. E aí Paulo, nos versos 12, 13 e 14, fala da obrigação do crente perante o pecado, dizendo que a obrigação é trocar o objeto da sua autonegação. Olha o verso 12. Portanto, já que você se considera morto para o pecado, vivo para Deus em Cristo Jesus, se você considera isso de novo e de novo, se você abraça isso como sua identidade, abraça isso por fé, portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal. Interessante. Porque assim como Paulo trouxe em Gálatas 2:20 a realidade da carne, ele diz que vivo não mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu agora vivo no corpo, na carne, ele não ignora a realidade de que nós estamos ainda neste corpo de morte, ele não ignora essa velha natureza em nós, não é? Ele está dizendo: você tem toda a condição de não permitir que o pecado reine nesse seu corpo mortal. Esse corpo mortal é uma realidade. Esse corpo mortal, com todas as tentações que ele oferece para nós, é real. Paulo não ignora isso. Mas é um corpo mortal. Então, todas as nossas questões hormonais que tanto nos atingem, todas as questões do corpo que tantas vezes nos seduzem, Paulo está dizendo: não permita que o pecado reine em seu corpo mortal. Ou seja, é você quem diz ao seu corpo como se deve viver, não é seu corpo que diz para você. É você que diz: ó meu corpo, ajustemo-nos à lei de Deus. Você não transforma realidades, você se submete à realidade. Portanto, porque vocês se consideram mortos para o pecado, mas vivos para Deus, não permitam que o pecado reine no seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Elas existem, elas são reais, mas não permitam. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumento de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. De novo ele mostra a nossa realidade. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus. Esses mesmos membros que outrora você oferecia para o pecado, ofereça-os a Deus, seu cérebro, sua mente, seu coração, suas mãos, seus pés, seus braços, seu corpo, ofereçam isso
a Deus como instrumentos de justiça, e olha a promessa: porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. O pecado não tem domínio sobre nós, ainda que ele nos importune, ainda que ele faça barulho como um vizinho chato. Ele não é Senhor. Nós não estamos debaixo apenas da ordem de Deus expressa no Antigo Testamento. Nós temos o Espírito de Deus que nos faz desejar cumprir a lei de Deus, que nos faz amar os mandamentos de Deus e também nos dá poder para vivê-lo, ou para cumprir essa lei. Esse é o princípio por trás da nova vida em Cristo. Os crentes morreram para o pecado e foram vivificados com Cristo para viver para Deus por meio da fé em Cristo. Eu quero agora te apresentar 3 aplicações sobre isso. O que você faz com isso? Veja, nós estamos diante de um dos textos mais importantes da Bíblia e ao mesmo tempo mais difíceis. Difíceis pelo que eu te disse. Ao mesmo tempo que Paulo diz que o pecado não é mais nosso Senhor, ele não reina mais, nós sentimos a força dele. E Paulo está nos fazendo lembrar no verso 11, considerem-se mortos, é isso que eu estou dizendo para vocês, considerem-se assim. 3 aplicações. Primeira, pare de negociar com o que já morreu, gente. Se você morreu para o pecado, não faz sentido continuar pedindo permissão para visitar o pecado. Pergunte-se, em que área da minha vida ainda trato o pecado como uma possibilidade em aberto? Porque é aí que está o problema do pecador. A gente de fato não fecha a porta para ele, a gente sempre deixa a possibilidade em aberto. Você tem que tratar o pecado como um cadáver que já ficou para trás. Você não pode voltar para negociar com ele. Tudo bem, ele está aí, latente, importunando, tentando você, fazendo você sentir. Mas se você morreu para essa servidão, você não tem que sequer negociar com ele. Sua conversa não é com ele, é com seu advogado, é com Cristo. Paulo está te dando uma grande libertação, e te digo, hoje eu posso te dizer, de testemunho próprio, quantas vezes eu me peguei tentado, e ao mesmo tempo me senti aliviado, por simplesmente poder dizer para minha alma, a gente não tem obrigação de servir a esse desejo, a gente não tem obrigação de fazer o que essa tentação está nos mandando fazer. Ela não é mais nosso Senhor, Cristo é o nosso Senhor. É sobre isso esse texto. Não é sobre você ter uma vida cristã onde não há mais tentações. Como eu disse pela manhã, pode ser que por você ser cristão, você sinta ainda mais a força da tentação, porque quem sente não é quem cede, é quem resiste. Quem resiste, sente. Quem cede, não sabe o poder do pecado, porque cede na primeira. Não sabe a força que o pecado tem. Na primeira insinuação, se cede a ele, poxa, você não conhece o poder do pecado. Você é escravo dele. Mas no momento em que ele não é mais seu Senhor e você passa a resisti-lo na cara, você sente a força dele. Mas você também descobre o poder sobrenatural do Espírito de Deus te dando escape, porque não sobreveio tentação alguma para o crente que ele não possa suportar. É sobre isso. Então pare de negociar com quem já morreu. Segundo,
Trate o seu batismo como identidade declarada, não como lembrança de evento passado. O seu batismo é sua carteira de identidade. Paulo não diz, lembre-se do batismo com nostalgia. Ele usa o batismo para dizer quem você é agora. Quando a tentação vier, a pergunta não é, posso fazer? Mas, sabe qual deve ser a pergunta? Isso combina com a pessoa com quem eu morri? Isso combina com a pessoa que agora eu ressuscitei para ser? Essa é a pergunta. Não combina, crente. Trate o seu batismo como sua identidade declarada. Alguém que morreu com Cristo, foi sepultado com Ele, o pecado não reina mais sobre você, e você ressuscitou para uma novidade de vida. E a última coisa, ofereça-se ativamente a Deus. Ô jovem, não apenas resista passivamente ao pecado. O texto não termina em não pequem. Verso 13, o texto termina dizendo, apresentem-se a Deus. Veja, resistir ao mal sem se entregar ao bem, deixa um vácuo. Você não peca apresentando-se para Deus, é bem diferente. É bem diferente de você simplesmente dizer, eu não posso pecar, eu não posso fazer isso. Quando você busca conhecer o seu Deus, quando você se apresenta a Ele com seus dons, com seus talentos, com seus recursos, comece a usar seu dinheiro para Deus, jovem. É impressionante o quanto os jovens já tão cedo estão endividados, não conseguem fazer obras de amor com o dinheiro, porque não sobra nada. Se endividam com marcas, com roupas, com tênis, com celular, com carro, com coisas, se endividam. É impressionante como essa geração mais jovem não é generosa, não dizima, não oferta, não abençoa, não cuida. Quem te disse que você precisa viver assim como o mundo? Quem te disse que você é servo desses seus desejos? Quem te disse? Então não apenas resista ao pecado, que não é mais seu Senhor, mas mais do que isso, apresente-se a Deus. E apresente-se a Deus dizendo, eis aqui minha juventude, meus talentos, meus dons, meu tempo, meu dinheiro, eis aqui minha vida, Senhor. A tua palavra diz que é mais bem-aventurado, é melhor dar do que receber, eu quero provar disso. Na sequência do texto, Romanos 6, de 15 a 23, Paulo mostra que ser salvo pela graça não vai criar um vácuo moral, cria uma troca de senhorio. O crente que já não está debaixo da lei não ficou sem dono. O crente trocou de mestre, trocou de escravidão ao pecado para escravidão à justiça, versículos 16 a 18. Há um novo mestre sobre a sua vida. E essa troca não é cosmética, ela tem destino. O caminho antigo termina em vergonha e morte, ele vai dizer a partir do verso 19. O caminho novo termina em santidade e vida eterna. Paulo coloca dois senhores diante dos seus olhos e diz, qual você vai escolher? Você não tem opção, preste atenção, você não tem opção. Ou você é escravo de Cristo e da justiça, ou você é escravo dos seus desejos, do seu pecado. Só que tem um detalhe, quem é escravo do pecado, tem a vida terminada em vergonha e morte. É esse o Senhor que você quer seguir, achando que você é tão livre assim?
Continua, jovem, continua vivendo essa sua vida, vai. Continue dizendo sim aos seus desejos, vá. Teste Deus. Não pague para ver onde essa vida vai terminar. Ela termina em vergonha e morte, Paulo diz. Mas se Cristo é o seu Senhor, se você faz dele o seu Senhor e se torna dele servo, o final é santidade e vida eterna. Qual Senhor você vai escolher? É sobre isso. Este capítulo inteiro se resume a isso. A graça superabunda na sua vida, não para você viver de qualquer jeito, ela não justifica você viver de qualquer jeito. É Paulo dizendo, considere quem você de fato é em Jesus. E é sempre bom avaliar quais são os senhores que as pessoas escolhem para se submeter. Se for o pecado, é vergonha e morte. Se for Cristo, é santidade e vida eterna. Por isso, a pergunta que orienta a vida cristã, presta bem atenção, jovem, presta bem atenção, meu amigo. A pergunta que orienta a vida cristã não é a que diz, o que a graça me permite? A pergunta é, a quem eu pertenço agora? E para onde esse pertencimento está me levando? Essa é a pergunta. Todos nós servimos a alguém. Se for ao mundo, se for à carne, se for ao diabo, a ideia de que isso é verdadeira liberdade, isso é uma ilusão. Porque o pecador, ele é de fato escravo dos seus próprios pensamentos e desejos. Não tem coisa pior do que você ser escravo da fatura do seu cartão de crédito, jovem. Não é verdade? Mas essa fatura revela onde está seu coração, revela quem são seus deuses, quem é de fato seu Senhor. Paulo escreveu assim em Tito, capítulo 3, verso 3, pois nós também no passado éramos insensatos. Essa é a vida de quem não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Achando-se sábio, você é insensato, desobediente, desgarrado, escravo de todo tipo de paixão e prazer, vivendo em maldade, vivendo em inveja, cobiça, sendo odiado e odiando uns aos outros. Esta é a vida de quem tem o pecado como Senhor. Mas a salvação em Cristo, ela não nos liberta para vivermos para nós mesmos, pois essa é exatamente a escravidão que a gente precisa deixar escapar. Quando Deus une um pecador a Cristo, esse pecador se torna um escravo voluntário de Jesus Cristo, para fazer a vontade dele que é justa. E servir a Cristo é a verdadeira liberdade. Por que isso é assim, gente? Porque o mestre que você serve determina o destino que você recebe. Vergonha e morte, ou santidade e vida eterna. Não existe um terceiro caminho neutro, onde você se entrega à justiça pela metade, ou observa de fora aqueles que pertencem à justiça. Então a pergunta que eu termino levantando não é teórica, ela é a mesma pergunta que abriu o culto, quando olhamos para Gálatas 2:20. Se Cristo vive em você, e se você morreu e ressuscitou com Ele, então a quem de fato você está entregando os seus dias, seu dinheiro, seu tempo, sua juventude? Você é escravo de Cristo? Se você diz ser, e eu espero que diga, viva como quem sabe
que pertence a Ele. Viva como quem é de fato dele. Se você ainda não sabe a resposta, talvez seja porque ainda não percebeu que já está servindo ao pecado faz tempo. E o convite de hoje à noite é simples: largue as correntes que você chama de liberdade e descubra que a verdadeira nova vida em Cristo só existe debaixo de um único senhorio possível, o de Cristo Jesus. E é exatamente para essa realidade que a mesa do Senhor agora nos chama. Para aqueles que já professaram a fé pelo batismo, que já disseram diante da igreja e diante de Deus: eu morri para o pecado, eu ressuscitei com Cristo. 3 coisas a ceia anuncia e renova em você hoje à noite. Primeiro, a ceia anuncia a morte que já aconteceu. Examine se você ainda vive como morto para o pecado. Esse é o objetivo. O pão partido, o vinho derramado apontam para o corpo entregue, para o sangue que foi derramado, o sangue de Cristo. E antes de vir à mesa, examine-se. Mas não para perguntar: eu sou perfeito? Porque ninguém é, ainda. O exame consiste no seguinte: estou vivendo como quem morreu para o pecado ou como quem ainda serve a esse antigo mestre? Esse é o exame, jovem. Há algum pecado a que você ainda está entregando seus membros? Esse é o momento de confessar, de abandonar, de vir à mesa em paz. Segundo, a ceia alimenta quem vive da graça, não de méritos. Venha sem medo, mas venha sem leviandade. Ninguém chega à mesa do Senhor porque mereceu. Chega à mesa do Senhor porque foi libertado do pecado e feito servo da justiça por pura graça. E isso tem que livrar você de 2 erros opostos. O primeiro é o de se achar indigno demais para vir à mesa, esquecendo que a ceia é dom, não é recompensa. E o outro é de vir com leviandade, como se a graça fosse licença para você continuar servindo ao pecado, e dando uma de crente. Ô jovem, o sexo não é para o namoro. O sexo é o prazer da aliança no casamento. Ô jovem, como você deveria chegar em casa e examinar a fatura do seu cartão de crédito e ver onde de fato está seu coração. Isso não é só para jovens. Isso é para todos nós. A mesa não é para gente perfeita, mas a mesa também não é para gente hipócrita. A mesa é para quem reconhece que é pecador, carente da graça de Deus e que por causa de Jesus pode se aproximar dela para viver em novidade de vida. Essa mesa é para pecadores que morreram para o pecado, não para perfeitos, mas também não para quem trata a graça como desculpa para continuar pecando. Essa igreja não é para você, se é assim que você encara a graça de Deus, porque não é assim que a Bíblia ensina. E a última coisa, a ceia renova a entrega. Saia daqui tendo trocado de Senhor de novo, outra vez. Quando você comer o pão, beber do cálice, não termine ali. A pergunta que abriu esta noite continua sendo a pergunta que você se levanta, ou sai com ela quando se levanta da mesa. A quem eu vou servir esta semana? Jesus Cristo? Ou ao meu pecado? A quem você vai servir? Você é escravo de Cristo? Então venha, coma, beba, como quem sabe mais uma vez a quem pertence. Jesus Cristo. É assim que se vive
a nova vida em Cristo. Versos 11, 12, 13 e 14. Acompanhe na sua Bíblia. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Considere-se assim, considere quem você de fato é. Portanto, não permitam que o pecado reine no seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Não. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida. Ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês. Porque vocês não estão debaixo da pura lei, vocês contam com a graça que capacita vocês. Ó Deus, que nesta noite o pecador encontre em Jesus nova vida. E os crentes, ao comerem do pão e beberem do cálice, renovem o compromisso com o Senhor, como de fato Senhor de nossas vidas. Não nos deixes viver submissos ao pecado. Ele não é mais nosso dono. Meu corpo não manda mais em mim, minha mente não manda mais em mim, o Senhor manda em mim. A tua palavra manda em mim. Ó Deus, faça de nós uma igreja assim, santa, pura. Jovens e adultos, crianças e idosos, homens e mulheres que olham para Jesus como Senhor e para o pecado como um corpo morto que ficou para trás. Em nome de Jesus. Amém.